Oi, gente, eu sou a Júlia, do segundo ano do ensino médio, e hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre outono medieval, uma crise que ocorreu no século XIV. Antes que vocês me perguntem, crise do quê? Crise dos feudos. Então, aqui eu já botei os fatores determinantes que levaram a essa crise nos feudos. Primeiro, eu botei ali grande fome, que ocorreu mais ou menos entre 1315 a 1317. E o porquê dessa fome? Basicamente, em algumas áreas da Europa estavam tendo uma seca, em outras estavam tendo enchente, o que prejudicava diretamente na hora de fazer as colheitas. O segundo ponto ali, eu botei peste negra. Vocês devem saber que é uma doença. E como é que essa doença chegou na Europa? Basicamente, depois das cruzadas, italianos trouxeram, no caso das cruzadas, em suas embarcações, ratos, que eram justamente o animal que levava o vírus e contaminava as pessoas. E como essa população da Europa não tinha uma imunidade contra essa doença, acabou que se alastrou por toda a Europa e trouxe muitas mortes. Ali eu botei o terceiro ponto, êxodo rural. O que foi, o porquê desse êxodo rural? Tá meio óbvio pelos últimos dois pontos que eu botei, né? Basicamente, essa população estava desesperada dentro dos feudos. Poxa, tô com fome, tô cheia de doença. E aí, essa população, de forma ignorante, lembrando que naquela época não havia o, os, o desenvolvimento da medicina que temos hoje em dia, acabou achando que, migrando para as cidades, eles iriam conseguir se livrar dessa doença. Um pensamento bem errado, né? Que a gente pode perceber, porque, se for pensar, justamente as doenças se proliferam de uma forma mais fácil, justamente nas cidades, onde há uma maior aglomeração de pessoas. Então, é um pensamento que, obviamente, foi confirmado ser errado. Ali eu botei o quarto ponto, rebeliões camponesas. Por que dessas rebeliões? Pensa aqui comigo, os nobres, eles não queriam deixar de ter a vida luxuosa que eles tinham antes da crise. Então, para eles conseguirem continuar comendo com abundância, como conseguiam antes, tendo aquela vida luxuosa, eles aumentaram os impostos aos camponeses. E esses camponeses, que já estavam com fome, com doenças, ainda teriam que pagar mais impostos para esses nobres que não faziam nada, e aí começa a ter uma série de rebeliões. E aí eu botei ali um último ponto, que é a questão de guerra. Esse é o ponto que eu vou conseguir explicar da pior forma, porque é uma questão que vai ser estudada melhor mais para frente. Não sei se vai ser eu que vou gravar essas aulas para você, ou se vai ser um outro professor aqui do projeto. Mas vai ser melhor entendido quando se falar sobre Guerra dos 100 Anos. Agora eu vou tentar dar uma explicação breve, mas basicamente o rei ele tá conseguindo ganhar mais poder. E esse camponês ele vai meio que formar um exército para lutar com o rei, e em troca ele vai ganhar um soldo, que é, no caso, justamente o salário dado aos, aos soldados. E basicamente é isso, assim, a questão de guerra é essa formação desse exército a favor do rei. Mas vai ser explicado melhor futuramente, numa outra aula. Aqui eu quis trazer algumas imagens, porque eu percebi que na última aula que eu dei, não sei se vocês viram, sobre a Baixa Idade Média, eu acabei não ilustrando bem algumas questões, então aqui eu trouxe uma imagem que mostrava a peste negra, como ela agia na época, que era justamente essas bolhas assim no corpo. E essa aqui, eu trouxe essa outra imagem, que é para você ver como a população via o feudo na época. Porque foi, no caso, uma pintura da época, que é essa questão do caos. Quando se pensava em feudo no século XIV, era justamente em caos. Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por doenças, guerras. Então, é basicamente isso que essa imagem ilustra. E aqui, por último, eu trouxe alguns resultados dessa crise.
Então você pode ver ali que no primeiro resultado eu botei enfraquecimento dos feudos feudais, que é meio fácil de entender. Os feudos estavam enfraquecendo, o senhor feudal vai enfraquecer junto com eles. E aí eu botei ali, rei volta a ser soberano. Junto com esse enfraquecimento do senhor feudal, quem que está se fortalecendo é o rei. O rei, eu não sei se você se lembra, mas quando você estudou Idade Média, o rei era suzerano. E o que isso significava? Que o rei, ele tinha suas terras e ele dava aos nobres. Ele dava um pedaço de terra para aquele nobre, um outro pedaço para aquele outro nobre. E aí esse nobre, ele tinha o direito de criar leis dentro do seu feudo. Óbvio que com suas limitações, mas ele conseguia. E agora esse rei, ele volta a ser soberano. E então agora não tem esse negócio de vou dar essa terra aqui para aquele nobre e ele vai ter o direito de fazer aquilo, o que ele quiser com essa terra. Não. Agora o rei, ele volta a ser soberano, então o poder é dele e somente dele. E aí, ali embaixo, eu botei Estado Nacional. É justamente essa questão. Agora, o rei, como ele é soberano, a lei que ele cria se aplica a todos, se aplica àquele nobre, se aplica ao camponês, se aplica a todo mundo. Não tem mais essa questão de aquele nobre pode criar as leis que ele quer para ele. Não, não tem mais isso. E aí, o último ponto ali que eu botei, nobreza de corte. Antes, havia uma nobreza de guerra. Essa nobreza, ela era aquela justamente que tinha sua terra, podia criar suas leis. Agora, essa nobreza de corte, ela é totalmente dependente do rei. É aquela que fica ganhando aquela mesadinha do rei, que depende dele para sobreviver e fica no entorno dele. E aí, por isso mesmo, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, que é essa nova relação que surgiu. O rei agora é o centro de tudo, a burguesia é submetida ao rei e a nobreza de corte. Basicamente, é um pedaço bem curtinho da matéria, que eu dei uma resumida bem grande aqui para vocês, não entrei muito em detalhes, mas foi basicamente isso. Se vocês fizerem alguma questão desses sites e tiverem alguma dúvida e não foi esclarecido aqui na videoaula, pode me mandar, eu vou tentar retirar a dúvida, da mesma forma que eu vou tentar retirar sobre a videoaula de Baixa Idade Média. E eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Se ficou com alguma dúvida, pode me mandar. E é basicamente isso. Muito obrigada.